Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nos deu uma palavra acerca daquilo que Ele quer de nós nesses últimos dias, que encontra-se no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 até o versículo 15. Aleluia! Este áudio devocional. A palavra do Senhor nos diz assim em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 até o versículo 15. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corintos, uma igreja que era rica em dons, mas também, ao mesmo tempo, ela tinha o dom mais precioso, que era o amor ao próximo. Era a igreja que ajudava, que fazia doações para os irmãos que estavam na Judeia, para o apóstolo Pedro, para os discípulos, os apóstolos que estavam em Jerusalém. Mas também havia defeito entre eles, Porque era uma igreja que havia contenda, discussões, uns dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outros de Jesus. Mas os dons não resolvia, os seus problemas, suas lutas. Mas o amor, a obra missionária, as doações que eles faziam para os irmãos que estavam na Judeia, essas sim fizeram com que Paulo louvasse essa igreja, que Paulo engrandecesse essa igreja, porque eles tinham o dom mais precioso de Deus, que era o dom de ajudar os necessitados. E Paulo enviava cartas pedindo para que eles recolhessem entre os irmãos alimentos, coisas que com certeza eles tinham, porque a igreja de Coríntios era uma igreja rica, era uma igreja que nada faltava para eles. Porque até antes mesmo deles conhecerem o Evangelho, ali já era um lugar, um país de pessoas ricas, de pessoas de boa condição. Paulo disse: eu, para mim, não peço nada para vós. Para mim, eu não peço nada, porque eu não quero ser pesado para vocês. Mas eu peço que vocês façam a coleta de tudo que vocês têm a abastança, de sobra, e mandem para os irmãos que estão na Judeia, porque eles estão necessitados. E assim como através dele a palavra chegou até vós, o Evangelho de Cristo chegou até vocês, agora também vocês recompensem eles com as vossas dádivas, com aquilo que vocês têm. Eles deram o que eles tinham de melhor para vocês, que foi a palavra de Deus. Agora recompensem eles com as suas dádivas, com seus dons, com as suas riquezas. Repartam com ele, assim como eles repartiram a palavra com vós. Porque primeiramente a palavra veio para o judeu. Eles não guardaram a palavra só para eles. Jesus não deixou a palavra só para eles, mas dividiu a palavra com vocês, gentios. Agora dividam com eles também as suas riquezas, os seus dons. Esta qualidade essa igreja tinha. E é o que precisa em nós nos últimos dias. É a qualidade de dividir, é a qualidade de fazer a obra missionária, de alimentar o mendigo, de vestir o que está sem veste, o que está nu, vesti-lo, de visitar
os que estão nos hospitais, nas prisões, de visitar os índios, de visitar aqueles que necessitam, levando para eles o alimento, a veste, a palavra, a oração. Eles aqui serviam os que estavam na Judéia somente, né, com as suas riquezas, com alimento, com veste, com essas coisas. Mas nós hoje em dia não podemos servir só com isso. Tem que ter esta qualidade, porque o maior de todos os dons é o amor. Tem que ter esta qualidade, mas também não pode faltar a oração, a palavra pregada, aleluia, as visitas, não somente o alimento, não somente as vestes. Que Jesus disse que o corpo é mais do que as vestes e a vida é mais do que o alimento. Mas essa igreja tinha esta qualidade, a ponto de Paulo louvar a Deus por causa deles e dizer que os irmãos da Judeia, como fala aqui no versículo 14, que os irmãos da Judeia tinham saudade deles por causa da excelente graça de Deus que havia neles. E que eles estavam sempre orando pelos irmãos de Corintos, porque sabia que eles tinham este amor para com os irmãos, não só para com eles, mas creio eu que para com todos aqueles que estavam necessitados, eles ajudavam. Assim como foi a igreja primitiva, a primeira igreja, a qual os irmãos ali repartiam seus bens uns com os outros, aqueles que tinham mais dividiam com os que tinham menos, e ali se equiparava, todo mundo ficava no mesmo nível. Aleluia. A ponto de Ananias e Safira vender sua propriedade para querer imitar os irmãos, mas na hora de entregar o dinheiro, o dízimo, entregou pela metade. E ali, através do Espírito Santo, os dois morreram. Por quê? Eles quiseram enganar o Espírito Santo. Talvez não porque, né, não deram o dinheiro todo, porque Deus não obriga a dar o dinheiro todo, mas porque mentiram para o Espírito Santo, igual Pedro falou. Porque tu tentaste mentir não para homens, mas sim para o Espírito Santo de Deus, tu morrerás. E caiu Ananias e depois caiu Safira, porque tentaram mentir para o Espírito Santo. Aleluia. E a igreja tinha esta qualidade. Paulo só mandava carta. Recolham as coisas aí e mandem para os irmãos da Judeia. E eles obedeciam. Apesar das dissensões, das contendas, de uns querer ser melhor do que o outro, mas o amor, que é o principal dos dons, estava no coração deles. Aleluia. E Paulo fala no versículo 3, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Eles eram submissos. Quando Paulo mandava, eles obedeciam. Eles liberavam seus dons, repartiam seus dons com seus irmãos da Judeia, suas riquezas, suas fazendas. Aleluia. No versículo 15, ele encerra dizendo: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, que é o dom do amor, o dom da misericórdia, o dom de repartir com o próximo. O livro de Eclesiastes já começa a nos ensinar, desde lá do Antigo Testamento, para quem diz que tem que ler só o Novo, que tem que estudar só o Novo, desde o Antigo Testamento, Eclesiastes, o Senhor já falava: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o tira e reparte com muitos. Então o Senhor já ensinando ali a dividir o pão, assim como ele fez o primeiro milagre através de Eliseu, que multiplicou os pães, assim como Jesus. Depois Jesus multiplicou os pães e dividiu também. Que ali Eliseu já representava os milagres que Jesus ia fazer com a multiplicação de pão. Por isso que Deus usou Eliseu para multiplicar o pão, mostrando que lá na frente Jesus ia fazer o mesmo 2 vezes para alimentar as multidão. A Bíblia diz que Jesus estava ali diante do monte, pregando. Ele olhava e via a multidão e ele sentia compaixão, sentia a misericórdia da multidão.
e falava: eu vou alimentá-los. Eles têm que se alimentar, porque senão não vão conseguir voltar para casa, vão morrer no deserto, vão morrer no meio do caminho. Jesus pedia ali poucos pães e poucos peixes, multiplicava e alimentava a multidão. E a igreja de Corinto seguia esse exemplo do Senhor. Eles dividiam o que tinham com seu próximo. Eles iam em busca dos necessitados, para a glória de Deus, não para a vanglória deles, não, mas para a glória de Deus, a ponto do apóstolo Paulo louvar a Deus por esta igreja que dividia o seu pão, o seu alimento com os irmãos que estavam na Judeia, com o apóstolo Pedro, com Tiago, com João, com os outros novos convertidos, porque eram milhares de cristãos que estavam lá na Judeia, pregando o evangelho também. Paulo disse: para mim eu não quero, porque as outras igrejas, as igrejas de Gálatas, as outras igrejas já me ajudam. Eu não quero ser pesado para vós. Vocês já ajudam os irmãos da Judeia, então mande só para eles, mas para mim não. Mande só para eles. E eles obedeciam, recolhiam o alimento e mandavam para os irmãos. Então é isso que o Senhor quer de nós nos últimos dias. A gente siga este exemplo, esta parte boa da igreja de Coríntios, que eles ajuntavam o alimento, fazia a coleta dos alimentos e mandava para os cristãos pobres que estavam na Judeia. Que a gente vinha procurar ajudar o órfão, a viúva, o mendigo, o necessitado, o estrangeiro, assim como a Bíblia nos ordena a ajudar os pequeninos, aí atrás da ovelha perdida da casa de Israel, é atrás daquele que está necessitado de uma ajuda, de um alimento, de uma oração, de uma visita, talvez, mas que a gente vá atrás dos pequeninos, porque Jesus veio para estes, assim como ele veio para nós, que um dia estávamos também precisando desta ajuda e estaremos precisando da ajuda do Senhor eternamente. Que a gente venha repartir os nossos bens, os nossos dons, não só os dons materiais, as nossas riquezas ou fazenda, não, mas os dons também, orando, se Deus nos deu o dom de orar, orando pelo nosso irmão, se Deus nos deu o dom de louvar, louvando a Deus junto com o nosso irmão, se Deus nos deu o dom de pregar, pregando para o nosso irmão, usando os dons para a glória de Deus, para ajudar o necessitado, o órfão e a viúva. Então reparta com o próximo aquilo que Deus te deu, porque não é teu, é do Senhor. Que Deus vos abençoe, guarde essa palavra e a pratique. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.